Talvez você não conheça Jesus, ou talvez ache que já conhece. Mas e se Jesus não fosse apenas um homem que viveu há 2000 anos? Não um símbolo religioso, não um nome que você repete. Mas uma presença viva, agora, dentro de você. Este vídeo não é sobre religião. É sobre o chamado que nunca parou de sussurrar, mesmo quando você parou de escutar. Baseado na visão íntima e libertadora de Adyashanti, você vai ver o Cristo, não como Salvador, mas como espelho, como verdade viva, como um caminho que ainda pulsa e talvez esteja esperando por você. Você está no cisco de Deus, um espaço criado com o coração para aqueles que pressentem o invisível, que caminham com a alma atenta e que, mesmo sem saber tudo, sentem que há algo sagrado esperando ser lembrado. Obrigado por estar aqui. Este vídeo é uma costura profunda, feita com respeito e presença, a partir das palavras, visões e experiências do mestre espiritual Adyashanti. Todo o conteúdo que você verá foi cuidadosamente extraído do livro Ressuscitando Jesus, incorporando o espírito de um místico revolucionário, publicado com o intuito de oferecer ao mundo uma nova compreensão do Cristo, mais viva, mais real, mais interior. Que este vídeo encontre você por dentro. Que o que for verdade permaneça e o que for amor floresça. Este não é um livro comum sobre Jesus. Não é um tratado teológico, nem um ensaio devocional. É uma travessia íntima, sensível, quase secreta, onde acompanhamos Adyashanti em sua jornada profunda e não linear, do desconhecimento para a imersão total no Espírito do Cristo. Você está prestes a descobrir não o Cristo das catedrais, mas o que vive nas entrelinhas da experiência direta, na margem do discurso religioso. Através de suas palavras, memórias e revelações, Adyashanti compartilha como se deu seu encontro real com Jesus e como ele passou a ver, sentir e viver seus ensinamentos de forma radicalmente viva. Este livro é um convite a ver Jesus com olhos novos, ou talvez com olhos antigos, esquecidos em nós. Jesus é o colosso silencioso que definiu a cultura ocidental pela maior parte de 2000 anos. Ele é a persona central no sonho coletivo da cultura ocidental. Nas últimas décadas, a ênfase acadêmica tem sido tentar descobrir quais partes da história de Jesus são históricas e factuais e quais não são. Em outras palavras, o que realmente aconteceu na Judéia há 2000 anos. O interesse acadêmico em Jesus tem sido o que Jesus realmente disse, em oposição ao que ele não disse. Minha opinião é que nunca saberemos realmente com certeza. Não podemos realmente saber o que aconteceu e o que não aconteceu. Ou o quanto é historicamente verdadeiro e o quanto é mitológico. Essa busca pelo Jesus histórico, embora seja interessante, até mesmo fascinante, no final das contas, perde o ponto.
O ponto é a história. O ponto é o sonho coletivo. Na cultura ocidental, nós, em grande parte, esquecemos o poder da história, o poder do mito de carregar e transmitir a verdade. A verdade suprema, a verdade espiritual. O mito é aquilo que fala às nossas almas. É a linguagem que se conecta com o nosso inconsciente e traz à tona o senso de eternidade, de radiância, espreitando através do mundo do tempo e do espaço. O mito, em última análise, é uma maneira de falar sobre o que não pode ser dito, de transmitir o que não pode ser escrito. E então a história de Jesus, eu acredito, ganha mais vida quando podemos deixar de lado a obsessão com a história, com o que aconteceu ou não. No final, não importa realmente se lemos a Bíblia como historicamente precisa e factual, ou se lemos a história como mítica e metafórica, como aquela que pode levar verdades do divino ao nosso ser consciente e inconsciente e ajudar a nos revelar algo que os fatos não podem tocar. Há muitas maneiras de olhar para esta história e para o caráter de Jesus. Cada um de nós, esperançosamente, olha para a história à sua maneira, de uma forma que fale conosco. Na cultura ocidental, a maioria de nós passou a ver Jesus como a personificação da mais alta forma de ética e moral. Ele é o bom pastor. Nós somos o rebanho, e ele está nos mostrando o caminho. Este é o Jesus das igrejas. As igrejas são muito atraídas por Jesus, o pregador ético e moral. Isso faz sentido, porque o domínio ético e moral é parte do que qualquer religião sustenta, traz à tona e transmite para a cultura. Mas se isso é tudo o que vemos na história de Jesus, então, em última análise, isso nos cega para a transcendência subjacente, para o brilho da presença de Jesus. Sem esse brilho transcendente, Jesus se torna apenas mais uma figura na longa história de profetas morais e éticos. Sabemos que a maneira como a cultura em geral definiu e interpretou a história de Jesus não está mais falando ao coração de muitas pessoas de forma profunda. A frequência às igrejas está diminuindo a uma taxa alarmante. Isso nos diz que a igreja como um todo falhou em reinterpretar a história e a mensagem para permanecer atual e vital. Como algo que fala aos nossos corações, que fala àqueles impulsos misteriosos dentro de nós, que nos permite inclinar-nos para o mistério do nosso ser. Então, acho que precisamos olhar para a história de novo. Quando começamos a interpretar a história de Jesus mitologicamente, começamos a procurar suas metáforas e símbolos. Começamos a perguntar: o que as metáforas significam para mim? O que Jesus representa em mim? Se não vemos Jesus meramente como uma figura histórica que nasceu, viveu, andou na terra, ensinou, trouxe sua mensagem e então morreu na cruz. E se, em vez disso, olhamos para Jesus também como uma presença viva atemporal, como uma metáfora para a eternidade dentro de nós, podemos começar a entrar naquele lugar interior, onde nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então, a história é revitalizada. A história de Jesus pode ganhar vida de uma forma que seja verdadeiramente significativa. Para muitas pessoas isso pode ser bastante desafiador. Para alguns, pode até parecer blasfêmia realmente incorporar a história da forma que estou sugerindo. Mas acho que todos os convites para fazer isso estão bem ali na própria história. Quando realmente ouço o que as histórias têm a dizer, é como se Jesus estivesse dizendo: venha, entre no reino dos céus. O reino dos céus existe na face da terra, e homens e mulheres não o entendem.
parece-me que a presença de Jesus é uma personificação viva da eternidade, uma personificação do que existe dentro de nós mesmos. A história de Jesus é um espelho que nos ajuda a nos ver mais claramente. A função primária da narrativa mítica é tornar a vida transparente a transcendência subjacente que brilha através dela. Este é o poder da narrativa. A narrativa nos convida a um relacionamento criativo com a história. Não podemos ser apenas espectadores à distância. Devemos nos jogar na história para que comecemos a nos tornar os personagens. Devemos nos permitir ver a vida com os olhos de Jesus, com os olhos de Cristo. Ver o mundo através dos olhos dos discípulos, através dos olhos daqueles que foram curados, tornados inteiros e redimidos pela presença de Cristo. Sabemos que Adyashanti era um praticante do Zen. Por isso mesmo, o que o levou a escrever esse livro sobre Jesus. Vamos juntos, a partir de agora, explorar essa história contada por ele próprio. O chamado misterioso. Antes de qualquer palavra sobre Jesus, havia algo sussurrando na vida de Adyashanti. Desde pequeno, Adyashanti era inexplicavelmente atraído por cruzes. Era um chamado, discreto, constante, que surgia nos lugares mais simples. O vidro embaçado do banheiro, os cadernos escolares, o ar que mudava perto do Natal. Ainda criança, ele desenhava cruzes sem saber o que elas significavam. Eu nem sequer pensei nisso como um símbolo cristão, mas havia algo profundamente entranhado em mim. Esses gestos involuntários eram como presságios de um encontro que viria muito depois. Não foram ensinados, foram lembrados. Na casa onde cresceu, não havia religião imposta, havia conversas. Pais e avós falavam de alma, de morte, de Deus. Adyashanti não opinava, apenas ouvia. Essas conversas geraram em mim um profundo sentimento do mistério. Era um aprendizado sem estrutura, mas cheio de presença. Foi ali, ainda menino, que aprendeu a escutar o invisível. Um dos momentos mais simbólicos desse chamado silencioso aconteceu durante uma missa católica que ele frequentou por acaso. Era adolescente, curioso, e foi convidado por outra família. Sem saber que havia regras, sem entender que não era permitido comungar sem a confirmação oficial da igreja, Adya caminhou até o altar, pegou o pão, tomou o vinho. Foi um gesto inocente, despretensioso, mas absolutamente transformador. Enquanto eu passava pelo ritual de comungar e beber o vinho, achei esse ritual extraordinariamente profundo. Ele não esperava sentir nada, não buscava um momento sagrado, mas algo foi tocado. Um véu fino se rasgou, e o que ele experimentou não foi teológico, foi visceral. Por um instante, tudo parou, e naquele silêncio carregado, ele sentiu uma profundidade que nenhuma explicação poderia alcançar. Ali estava pela primeira vez, em contato com um mistério vivo. E essa mesma presença retornava de forma recorrente em outra época do ano, o Natal. Não era nostalgia, era presença. Começando em outubro, eu era dominado por uma certa presença, bela, rica e íntima. Essa presença tinha um nome que ele ainda não ousava dizer, mas já o conhecia de algum lugar. Essa sensibilidade foi se aprofundando ao longo dos anos, até culminar num encontro que mudaria tudo. Santa Teresinha de Lisieux. Foi numa livraria pequena, sem intenção definida, que Adyashanti pegou sua autobiografia. Havia algo no rosto da santa na capa.
uma doçura firme, uma luz. Havia uma inocência e uma dedicação a Deus que tocou algo em mim. Me vi literalmente me apaixonando por ela. Ele leu o livro, depois leu de novo, comprou outra edição. Chorava, ria, ficava em silêncio. Era como se algo se abrisse, não na mente, mas no peito. A partir de Santa Teresinha, ele conheceu um outro cristianismo. Não o dogmático, não o doutrinário, mas o do Sagrado Coração. Aquele onde Deus é uma presença íntima. Onde Jesus não é uma figura para ser temida, mas um amigo silencioso, um reflexo do amor mais puro. Essa paixão espiritual não o afastou de sua prática zen. Ao contrário, aprofundou-a. Santa Teresinha tornou-se para ele a ponte. E através dela, ele começou a sentir Jesus não como personagem, mas como presença. Apesar de toda essa movimentação interior que começava a ganhar contornos de devoção e revelação cristã, Adyashanti não era um buscador disperso. Na superfície, ele seguia uma prática espiritual formal, séria, comprometida, o Zen Budismo. Ele praticava com disciplina, meditava todos os dias, participava de retiros rigorosos, estudava os koans, silêncio, postura, respiração, presença. O Zen era seu chão, sua raiz espiritual naquele momento da vida. Minha prática no Zen era profunda, honesta, dedicada. Eu não estava tentando encontrar Jesus, eu estava tentando acordar. E mesmo assim, ou talvez por isso, o Cristo encontrava espaço. Santa Teresinha foi a porta de entrada, mas ela logo foi acompanhada por São João da Cruz, Mestre Eckhart, Teresa d'Ávila, Thomas Merton, entre tantos outros. E quanto mais lia, mais percebia o que esses místicos diziam sobre o amor divino, a entrega total, o vazio fecundo de Deus, era exatamente o que ele experimentava sentado sobre sua almofada de meditação. O Zen e o Cristo começaram a se entrelaçar dentro dele, não como ideias que se fundem, mas como experiências que se reconhecem. Na verdade, eu estava lendo sobre os místicos cristãos como um praticante Zen, e isso abriu uma porta enorme, uma ponte entre esses dois mundos que, na verdade, nunca estiveram separados. O menino que desenhava cruzes havia crescido. E o que antes era símbolo, agora começava a se revelar como presença viva. Era como se os ensinamentos Zen estivessem preparando o solo e os escritos cristãos trouxessem a água. Juntos, faziam florescer algo que nenhuma tradição isolada poderia oferecer. Um amor silencioso, uma sabedoria encarnada, um Cristo sem véus. Foi nesse encontro de mundos, o Zen do silêncio e o coração ardente do cristianismo, que ele começou verdadeiramente a despertar para o mistério de Jesus Cristo. Foi o começo da descoberta dentro de mim do que eu penso como a transmissão do cristianismo e da história de Jesus. A transmissão do amor do Sagrado Coração, da intimidade profunda, aberta e desprotegida do amor. Quando Jesus me encontrou, Adyashanti não foi atrás de Jesus. Na verdade, ele mesmo afirma isso com simplicidade desconcertante. Eu nunca estive particularmente inclinado a Jesus, mas ele veio até mim, apareceu, não como figura histórica, mas como presença viva. E quando essa presença chegou, não foi como uma ideia ou inspiração. Foi uma experiência direta, poderosa, que abalou tudo o que ele achava que sabia sobre espiritualidade.
Tudo começou durante um retiro de meditação intensiva, um Sesshin Zen. Ele já era um praticante avançado, alguém respeitado por sua disciplina e presença, mas naquele retiro algo aconteceu. Algo que nem o Zen, com toda a sua tradição, poderia conter. Depois de dias de silêncio, de intensa introspecção e entrega, ele foi tomado por uma força interna que o quebrou por dentro. Pouco depois do meu encontro com Santa Teresa, tive uma experiência profunda em um retiro Zen. Os retiros Zen são muito extenuantes, com até 15 períodos de 40 minutos de meditação por dia, então exigiam muito silêncio sentado, muito silêncio. Eu já tinha ido a retiros Zen antes e tinha começado a pensar que estava ficando bom nisso quando apareci neste retiro de 7 dias. Eu estava realmente ansioso para estar lá, mas conforme o retiro se desenrolava, começou a se transformar em um pesadelo. Senti uma intensa sensação de desconforto e não tinha ideia do porquê isso estava acontecendo. Senti uma sensação de profundo confinamento, como um animal enjaulado, e queria escapar. Agora, naquela época, eu sabia como sentar em meditação através de todos os tipos de estados mentais e emoções diferentes, e eu já tinha percebido há muito tempo que às vezes você só tem que sentar através desses desconfortos. Mas isso realmente me deixou perplexo. Eu estava tão profundamente desconfortável emocionalmente, com ansiedade intensa e sintomas de luta ou fuga acontecendo dentro de mim. Em um certo ponto, eu literalmente não conseguia mais aguentar mais. Eu simplesmente desmoronei. Foi devastador para mim. Eu me senti humilhado de uma forma muito profunda. E então eu escrevi um pequeno bilhete para dizer que eu estava indo embora. E quando todos os outros estavam meditando, eu o preguei na porta do professor. Você não deveria ir embora sem ver o professor pessoalmente, mas eu estava tão humilhado que eu simplesmente não conseguia encará-lo. Eu deixei o bilhete e entrei no meu carro e dirigi para casa. Fiquei tão devastado que realmente pensei que esse era o fim da minha busca. Pensei comigo mesmo. Bem, você deu uns bons 5 ou 6 anos, você realmente se dedicou, mas falhou. Você não foi feito para isso. Jogue a toalha. Eu tinha 25 anos e tinha certeza absoluta de que esse era o fim da minha busca espiritual. Então dirigi para casa pensando que tudo tinha acabado, mas quando estacionei em casa, uma vozinha na minha cabeça disse: só entre pela porta da frente e saia pelos fundos, sente-se na sua cabana de meditação e medite. Aprendi a confiar naquela vozinha na minha cabeça ao longo dos anos. Não fazia sentido para mim porque eu tinha certeza de que esse era o fim da minha busca espiritual, que tudo tinha acabado, mas eu apenas fiz o que a voz disse. Eu literalmente andei do carro, entrei pela porta da frente, atravessei a casa direto para a porta dos fundos e entrei na minha cabana de meditação. Assim que me sentei, aquele coração espiritual, o coração de amor que eu tinha experimentado pela primeira vez lendo Santa Teresa, literalmente explodiu. Não seria nem verdade dizer que ele se expandiu. Foi como uma explosão no meu peito. Eu fui de um estado de desânimo, certa de que toda a minha busca espiritual tinha acabado, e eu tinha falhado, para essa imensidão de amor, de um bem-estar, além de tudo que eu já tinha experimentado. E então ouvi essas palavras em minha mente. Como se o Deus da Bíblia estivesse falando e a voz dissesse: é assim que eu te amo e é assim que você amará todos os seres e todas as coisas. Parecia literalmente a voz de Deus, e aquela explosão do coração mudou tudo. E então o que começou com esse santo cristão abrindo meu coração de uma forma totalmente inesperada, realmente culminou nessa explosão de abertura do coração em um momento de grande desespero. Mais uma vez, a história de Jesus, e esse santo tão intimamente conectado com a história de Jesus, desempenhou um papel fundamental na minha vida.
Foi nesse ponto que comecei a ler uma quantidade imensa sobre misticismo cristão, cerca de 200 livros de místicos cristãos. Desde então, tenho dito às pessoas que vim a entender o Zen por meio do misticismo cristão, e de certa forma isso é verdade. Foi por meio do cristianismo que realmente comecei a ter uma compreensão mais profunda do que era o Zen. Por outro lado, minha prática budista Zen e todo o meu tempo em meditação me ajudaram a perceber o que os místicos cristãos estavam dizendo, então eles realmente combinavam para mim naquela época. Depois disso, Jesus começou a se apresentar de diferentes formas, em diferentes momentos da sua jornada interior. Às vezes, como uma voz interior, às vezes, como uma lembrança amorosa, outras, como uma presença tão nítida quanto alguém sentado ao lado. E, curiosamente, quanto mais ele se aproximava da figura de Jesus, mais percebia o quanto sua essência espiritual transcendia as estruturas do cristianismo institucional. Jesus não pertencia à igreja, nem à Bíblia, nem aos que o reivindicam em nome de dogmas. Jesus era livre e oferecia liberdade. Eu não sentia Jesus como pertencente a nenhuma religião. Ele era maior que tudo isso, mais vasto, mais radical, mais real. Esse Jesus não vinha pregar moralidade, não exigia confissão. Ele não falava de pecado. Ele irradiava presença. Era o Cristo do coração desperto. O que ama sem cálculo, o que vê sem julgamento, o que cura por existir. O Jesus real. Quando Adyashanti decidiu ler os evangelhos, não o fez como cristão, nem como curioso. Fez como quem precisa saber, com urgência e humildade, o que há por trás do mito. Ele queria ver com os próprios olhos quem foi esse homem que havia se tornado tão presente na sua vida interior. Um dia, comprei um Novo Testamento e comecei a ler os 4 evangelhos, e fiquei surpreso. A imagem de Jesus que encontrei era muito diferente da que recebi da cultura. Como muitas pessoas, meu senso de quem era Jesus era principalmente informado pela cultura predominante. O Jesus que eu conhecia era realmente o Jesus que eu via na TV e nos filmes, o Jesus retratado do púlpito e mais tarde o Jesus que encontrei quando estudei os místicos, que era um Jesus místico. Esses eram os rostos de Jesus que eu tinha conhecido durante os primeiros 35 anos da minha vida. Pode parecer estranho, mas mesmo durante todo o meu estudo dos místicos cristãos, eu nunca tinha realmente me sentado e lido os 4 evangelhos. Eu nunca realmente li a história bíblica de Jesus. E quando o fiz, fiquei surpreso, até mesmo atordoado com o que encontrei. O Jesus que encontrei nos evangelhos não era como o Jesus que eu havia absorvido através da minha cultura ou mesmo o Jesus trazido à vida pelos místicos. O que encontrei na história foi uma figura incrivelmente revolucionária, alguém que quebrou barreiras e linhas de separação, seja na cultura em geral, na arena política ou na religião em que foi criado. Quando li os evangelhos, algo em mim se conectou profundamente com Jesus, o místico revolucionário, aquele que é realmente corajoso o suficiente para seguir pela vida guiado e inspirado pela dinâmica de sua essência espiritual. Ver Jesus, através das lentes do revolucionário espiritual, é poderosamente transformador. Se pudermos incorporar esse espírito dentro de nós mesmos, podemos começar a quebrar as paredes internas que nos separam uns dos outros, do mundo e de nossa própria divindade. Há muitas lentes através das quais se pode ver a história de Jesus. Jesus, o revolucionário, é, acredito eu, uma das lentes mais poderosas para nossa cultura espiritual contemporânea. Nossa cultura e religião contemporâneas precisam de um influxo de vida nova. Eu acho que as igrejas precisam ser revitalizadas.
Elas precisam daquela presença desafiadora de Jesus que diz: é importante que você perceba a verdade do seu ser. Há consequências profundas em viver na escuridão. Como Jesus diz no Evangelho de Tomé: se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer à tona irá destruí-lo. O que mais o impactou foi a humanidade crua de Jesus. Ao contrário da figura intocável das igrejas, ali estava um homem real em processo. Alguém que não chegou pronto, mas que foi se descobrindo, que teve momentos de clareza e outros de dúvida, que sentia, que se irritava, que chorava. O Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, especialmente, Jesus parece estar descobrindo sua própria identidade espiritual conforme avança em sua missão. Há um senso de surpresa, até de hesitação em certos momentos. Essa leitura mudou tudo. Adyashanti entendeu que o poder da história de Jesus não está em sua perfeição, mas em sua vulnerabilidade radical. Jesus não veio ensinar uma moral. Ele veio encarnar a verdade mais profunda do ser. Isso exige atravessar tudo: medo, solidão, incompreensão, entrega total. Jesus era alguém que estava se rendendo a algo imenso, vasto, aterrador e luminoso. Não apenas uma vez, mas constantemente. Essa rendição constante, esse movimento de abrir mão até da própria identidade para ser um com o Pai, é o cerne do ensinamento. Há de haver ali um caminho que não depende de religião, mas de disposição interior. Jesus não ensinava a adorar a Deus, ensinava a se tornar um com Ele. Neste Evangelho, Jesus é retratado como um verdadeiro revolucionário e também como alguém que, ao longo da história, está incorporando um paradoxo. Ele despertou para a realidade de sua própria divindade, mas ainda está buscando seu papel na cultura maior e experimentando para ver como transmitir o que ele vivenciou. Acho que esse papel em evolução, essa busca pela revelação completa do que e quem ele realmente é particularmente relevante para a nossa cultura. Autonomia espiritual é saber quem e o que você é. Saber que você é o próprio ser divino. Saber que a essência de você é a divindade. Você está se movendo no mundo do tempo e do espaço, aparecendo como um ser humano, mas, no entanto, você é eterno, ser divino, o atemporal rompendo e operando dentro do mundo do tempo. Para Jesus, o Espírito é tudo. Nada importa mais do que o Espírito, ou como eu gosto de dizer, ser divino. O ser divino é para o que Jesus está aqui. É a fonte de vitalidade da qual ele se move, da qual ele fala, da qual sua crítica surge. Ele é a presença viva do ser divino. Ele é um ser humano também, mas ele está aqui para transmitir o ser divino, e isso fica mais claro no Evangelho de Marcos. Este Evangelho transmite de modo único a busca de Jesus por si mesmo. Ele está buscando sua identidade, ele está buscando seu papel, ele está experimentando, ele está descobrindo o que funciona e o que não funciona. Ele está em uma jornada, e ele está convidando todos nós para essa jornada com ele, como se também fôssemos os discípulos. De todos os evangelhos, como mencionei, Marcos nos mostra mais claramente Jesus, o revolucionário espiritual. Neste evangelho, Jesus tem uma rejeição quase amarga da corrupção em qualquer nível. Ele é um crítico da religião em que foi criado. Jesus é judeu do começo ao fim da história. Ele nasce judeu e morre judeu. Ele nunca rejeita sua religião, mas busca revolucioná-la.
Jesus fez o que todos os profetas de verdade fazem, que é dar nova vida e novo espírito aos velhos costumes e às velhas histórias. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é provavelmente o evangelho favorito dos pregadores. Neste, Jesus é apresentado como o bom pastor, como a presença amorosa e acolhedora do ser. Claro que ainda encontramos o Jesus revolucionário em Mateus, mas esse senso adicional de Jesus, como a personificação do amor, realmente brilha em Mateus. E é por isso que este evangelho tem sido tão popular ao longo dos anos. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas vê Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lucas estava falando para um público muito mais amplo do que Mateus, e sentimos isso ao ler o Evangelho de Lucas. A história tem uma sensação mais universal, a fim de alcançar além da cultura judaica particular da época e se conectar com os gentios. O Evangelho de João. O Evangelho de João é o mais místico dos evangelhos. O Evangelho de João vê Jesus como o princípio criativo, como aquele que é o espírito ou força animadora de toda a vida. Jesus assume uma qualidade muito transcendente. Ele é muito mais uma abstração no Evangelho de João. Ele é magistral além de tudo o que parece estar acontecendo com ele. O elemento trágico de sua história nunca parece afetá-lo. O Jesus de João é uma figura muito expansiva da divindade que evoca nossa própria divindade, aquilo que nunca foi tocado pelo mundo do tempo e do espaço. Aquilo dentro de você que foi constante em todos os momentos difíceis ou trágicos da sua vida, como testemunha de todos eles. Aquilo que nunca entra totalmente no mundo do tempo. Aquilo que é sempre transcendente a tudo o que acontecerá. Esse é um aspecto muito libertador do ser divino também, e uma parte fundamental do que João queria transmitir. Queria que cada um de nós descubra, com honestidade e coragem, que a luz que vemos nele é a mesma que está escondida dentro de nós. E o único motivo pelo qual ela não brilha é porque nos agarramos à ilusão de sermos apenas indivíduos limitados. Jesus não estava dizendo, olhem para mim e me adorem. Ele estava dizendo, olhem para mim e vejam quem vocês realmente são. É nesse ponto que Adia é mais incisivo e mais libertador. Ele não reduz Jesus à sua função de Salvador. Para ele, Jesus é um espelho que aponta para a natureza divina do ser humano, não como metáfora, mas como realidade presente. Ele era a palavra feita carne, e essa palavra, o Logos, é a manifestação viva do divino que habita em todos nós. A diferença é que ele soube viver a partir dela. Esse viver a partir do divino é o que Adyashanti chama de o modo crístico de ser. Não é algo que se adquire, é algo que se lembra, e esse lembrar exige coragem, exige soltar as proteções do ego. Exige, como Jesus fez, abrir mão até da própria vontade para viver em sintonia com o movimento do Espírito. O chamado de Jesus era: venha, morra para o que você pensa que é, e descubra o que você sempre foi, mesmo antes do tempo. Esse é o verdadeiro significado da crucificação para Adia. Não é um ato externo, é uma metáfora viva do processo interior de todo buscador sincero. Morrer para o falso. Abrir espaço para o real, não como ideia, mas como presença. A ressurreição, então, não é um evento histórico. É o florescer de uma nova consciência. É a vitória do ser sobre o medo, do amor sobre o controle,
da verdade sobre a identidade. Jesus real não é um mito. Ele é a própria possibilidade do despertar humano, e seu convite permanece: siga-me. Mas entenda, isso custará tudo o que você acha que é. E esse custo, essa entrega, é para Adyashanti, o portal para a liberdade real. O último evangelho que Adya usou é o Evangelho de Tomé. Este Evangelho de Tomé não é encontrado na Bíblia. Na verdade, ele só foi descoberto em 1945, em um jarro de barro no deserto em Nag Hammadi, Egito. Muitas vezes, o Evangelho de Tomé é pensado como um evangelho gnóstico. Mas ele é gnóstico apenas no sentido de que todo o ensinamento tem o objetivo de nos despertar de nossa identificação com o corpo, a mente e o ego para o reino dos céus, para a divindade interior. Nos tempos antigos, essa experiência seria chamada de um momento de gnose, de despertar. O Evangelho de Tomé apresenta o reino dos céus como algo que existe aqui e agora. Na verdade, é tudo sobre o que está aqui e agora. Nele, encontramos Jesus dizendo: o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. A imediatez deste Evangelho nos oferece um desafio, como se estivesse dizendo ao longo dos séculos: seus olhos se abriram. Você consegue ver a divindade agora mesmo, bem onde você está. Você consegue ver a luz transcendente brilhando através do mundo do tempo e do espaço? O ensinamento. Jesus ensinava como um mestre zen, respondendo com histórias enigmáticas, perguntas desconcertantes, gestos inesperados e, sobretudo, presença. Jesus era um mestre da consciência. Suas palavras eram pontes para a percepção direta. Ele não falava para informar, mas para transformar. Para Adyashanti, as parábolas de Jesus não são apenas histórias ilustrativas. Elas são instrumentos de deslocamento do ego. São estruturas abertas que provocam o ouvinte a sair da lógica comum. Cada parábola é um koan, um convite à rendição da mente racional. Um portal para ver o mundo com os olhos do coração. Jesus usava parábolas da mesma forma que um mestre zen usa koans, não para explicar, mas para quebrar o entendimento superficial e apontar além das palavras. Muitas vezes me pergunto, como seria se Jesus estivesse vivo hoje? Imagine Jesus, que não era cristão afinal, mas judeu, entrando em uma igreja hoje, subindo ao púlpito e dando um sermão. Você consegue imaginar o quão desafiador isso seria para a congregação? Você consegue imaginar o quão diferente esse sermão seria do que muitos de nós recebemos na igreja? Nos evangelhos, Jesus desafia repetidamente as autoridades religiosas da época. Mas, no final das contas, o que ele está dizendo é relevante para todas as formas de religião. Não importa se ele cresceu como judeu, cristão, budista ou hindu, porque ele está falando sobre a estrutura da religião em si, sua hierarquia, sua tendência a se corromper pelos desejos dos seres humanos por poder, influência e dinheiro. Jesus, eu acho, tinha um profundo entendimento de que a religião em si, em vez de nos conectar ao esplendor do ser, nos conectar a esse mistério espiritual, poderia facilmente se tornar uma barreira à divindade. Assim que nos envolvemos demais com os ritos e rituais e os deveres e não deveres da religião convencional, começamos a perder de vista a tarefa primária da religião, que é nos orientar em direção ao mistério do ser e nos despertar para o que realmente somos. Adyashanti insiste: se você ler os evangelhos como um manual moral, perde tudo. Jesus não está oferecendo uma cartilha. Ele está dando pistas
pistas que só quem estiver disposto a morrer para si mesmo conseguirá seguir. Agora, muitas pessoas pensam nessas narrativas bíblicas que compõem a história de Jesus como estritamente factuais e históricas. Para alguns, é um artigo de fé tomar cada palavra da Bíblia como a palavra de Deus. Não vou discutir com aqueles que veem dessa forma, mas se alguém também puder vê-la miticamente, isso pode revelar novos significados. Então, se vemos a história de Jesus como fato ou mito, ou uma combinação de ambos, não importa realmente. É útil simplesmente espreitar a orientação mítica, aquele profundo senso de narrativa que nossos ancestrais conheciam tão intimamente. Nossa compreensão moderna do mito como inverdade nos deixou confusos sobre a função do mito. O mito não é o oposto do fato. É um convite para cada um de nós entrar em uma história enquanto desvenda seu significado metafórico e simbólico. O que o mito carrega não é fato, nem história, mas verdade, a realidade suprema. A história de Jesus carrega essa realidade suprema, e é por isso que 2000 anos depois, ela continua tão convincente. O ensinamento de Jesus está escondido à vista de todos, e só pode ser acessado quando morremos para o ego e nos tornamos como crianças, abertas, vazias, presentes. Essa é, para Adyashanti, a beleza escondida do caminho cristão. Ele está todo ali, nas palavras de Jesus. Mas só quem tiver a disposição de atravessar as camadas da personalidade, do medo e da separação, é que poderá compreender. E essa compreensão não vem como conhecimento, vem como transformação. A verdade que Jesus encarnou não cabe em doutrinas. Ela só pode ser vivida. E para vivê-la, você terá que deixar tudo para trás, inclusive a ideia de quem você é. Ao ler a história do Evangelho, achei essa mistura de divindade e humanidade realmente atraente. Ela se conectou comigo como ser humano porque vi essas mesmas qualidades em minha própria experiência. Meu próprio desenvolvimento espiritual me mostrou que somos todos, em essência, o brilho divino do ser puro e que também temos nosso lado humano, nossos dias bons e nossos dias não tão bons. Nossa condição humana se reflete na grande humanidade de Jesus, e acredito que essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentiram tão profundamente conectadas a Jesus ao longo dos séculos. Se existe uma palavra que poderia resumir toda a vida e o ensinamento de Jesus, essa palavra é amor. Mas não o amor que aprendemos nas novelas, nas canções ou nos slogans publicitários. Não o amor condicional, romântico, controlado. O amor de Jesus era cru, incômodo, incorruptível. Um amor que não precisava ser correspondido para existir. O amor de Jesus era uma força, não uma emoção, não uma ideia. Uma força viva, e ela se movia através dele, mesmo quando o mundo o odiava. Adyashanti insiste, é impossível compreender Jesus sem compreender como ele amava, porque foi esse amor, e só ele, que deu sentido à sua missão. Amor pelos marginalizados, amor pelos pecadores, amor pelos inimigos, amor que ultrapassava as barreiras da religião, da moral, da identidade. Jesus tocava os intocáveis, perdoava os imperdoáveis e via Deus onde ninguém mais via. Esse tipo de amor não é uma virtude a ser cultivada. É o resultado natural do coração que se tornou livre, livre de querer ser amado de volta, livre de querer convencer, livre de temer ser ferido. Adyashanti reconhece, como já citado, que o ponto de virada em sua própria jornada espiritual
foi quando, durante um retiro zen, foi tomado por esse amor. Não por algo doce e agradável, mas por um colapso completo das barreiras internas. Uma rendição ao amor que não escolhe a quem amar. Foi como se meu coração se abrisse e dissesse: é assim que eu te amo, e é assim que você amará todos os seres e todas as coisas. Esse é o amor de Cristo, um amor que não tem medo da dor, que não se protege do outro, que se entrega mesmo sabendo que será rejeitado, traído, mal compreendido. Jesus não amava porque os outros mereciam. Amava porque ele era amor. E ao nos chamar para segui-lo, ele não nos pedia para admirar seu gesto. Ele nos pedia para nos tornar isso. Esse amor nos pede tudo, porque ele exige que renunciemos ao ego, à defesa, ao orgulho, e deixemos que a própria luz de Deus nos viva. O que adiachante aponta com clareza cortante é que o amor de Jesus não é um ideal inatingível. É a expressão natural de um ser humano despertado. De alguém que viu a falsidade da separação, a falsidade da moral imposta, a falsidade das leis humanas, a falsidade da religiosidade fingida. Só alguém que despertou ama a todos como a si mesmo, não por esforço, mas por visão. Quando você vê com os olhos de Cristo, não há outro, há apenas você em diferentes formas. E como você poderia não amar a si mesmo? Essa é a revolução esquecida do cristianismo. Muita gente acredita que Jesus veio à Terra para fazer algo que nenhum ser humano poderia fazer, que ele era uma exceção, um milagre ambulante, um ser especial, separado de nós por um abismo divino. Adyashanti diz: isso é o maior equívoco da história espiritual da humanidade. Jesus não veio ao mundo para ser um exemplo impossível. Ele veio como um espelho, para mostrar o que todos nós somos em essência. Ao longo de toda a trajetória do nascimento à infância, à adolescência e então à idade adulta, mudamos muito, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e intelectualmente, mas algo permanece inalterado. Essa sensação de algo inalterado é a centelha eterna interior. No começo, pode ser sentida como uma intuição muito sutil, quase incompreensível. Mas quando trazemos nossa atenção total para essa intuição sentida do que é o mesmo ao longo de toda a nossa vida, então essa pequena semente de radiância divina pode começar a se revelar, pode começar a brilhar mais e mais em nossas vidas. Acredito que o caráter e a presença de Jesus têm algo muito importante a nos mostrar a esse respeito, que cada um de nós é filho ou filha de Deus. Como disse o grande místico católico do século XIV, Meister Eckhart, o Pai dá à luz seu Filho sem cessar. E eu digo mais, ele dá à luz a mim, seu Filho e o mesmo Filho. Essa afirmação muda tudo. Porque se Jesus é apenas o Filho único de Deus, então só nos resta admirá-lo à distância. Mas se ele é um reflexo do que nós também somos, então seu caminho é nosso caminho. Sua luz é nossa luz adormecida. Seu amor é nossa própria natureza, esperando ser lembrada. Essa é uma declaração extraordinariamente ousada e mais ousada porque ele disse isso no século XIV, quando a igreja ainda tinha o poder de queimar você na fogueira ou prendê-lo, se você fosse considerado culpado de heresia. E ainda assim, Meister Eckhart teve a coragem de se apresentar e dizer que ele e Cristo são um e o mesmo Filho. Esta é a revelação mística perene do despertar para a nossa verdadeira natureza. Quando começamos a incorporar de forma profunda o Espírito de Jesus que encontramos na história, então podemos começar a sentir, perceber e experimentar a nós mesmos, nos tornando essa presença
e saber que essa presença é, na verdade, algo que vive dentro de nós. A história de Jesus é um meio de ativar a presença viva do nosso ser, para que percebamos que cada um de nós é filho ou filha do Deus vivo. E esse destino não depende de crença nem de religião. Depende de rendição, da disposição real de ver além das camadas do ego, de soltar a falsa identidade e deixar que a verdade venha à tona. Adyashanti afirma que o verdadeiro milagre de Jesus foi ter vivido como um com o divino, enquanto ainda era humano. Ele não negou suas emoções, não se escondeu da dor. Ele sentiu tudo: medo, tristeza, raiva, compaixão, e mesmo assim permaneceu ancorado no silêncio. Jesus não veio apagar nossa humanidade, ele veio santificá-la, mostrar que o céu e a terra podem habitar o mesmo corpo. É por isso que ele podia dizer coisas como: eu e o Pai somos um. E também: vocês farão coisas maiores do que estas. E o papel dele era nos lembrar, acordar o Buda que dorme no coração de cada um. Essa é a razão pela qual Adyashanti não consegue mais separar sua prática espiritual de Jesus. Porque Jesus não está no altar, está dentro. Não é uma doutrina, é um estado de consciência. E esse estado de clareza, compaixão e não separação está disponível a todos, agora. Mas há um custo. Ver-se no espelho de Jesus é ver ao mesmo tempo a luz que somos e a mentira que acreditamos ser. É perceber o quanto nos agarramos ao pequeno eu, às identidades, às opiniões, ao medo. É ter coragem de atravessar tudo isso para descobrir que o que somos não pode ser nomeado, mas pode ser vivido. Para muitos, essa visão pode ser desconfortável, porque ela não permite mais terceirizar a divindade. Não. Dá para colocar tudo nas costas de Jesus e seguir vivendo a partir do medo. Essa visão exige responsabilidade, não culpa, mas coragem. Coragem de olhar para o espelho e dizer: sim, eu também sou isso. Cristo vive em cada um de nós, não como ideia, mas como presença esperando espaço para florescer. E dar espaço para essa presença não é um ato esotérico. É um gesto simples, íntimo, cotidiano. É a forma como escutamos alguém que sofre, como perdoamos sem querer nada em troca. Como descansamos no silêncio sem precisar provar nada. Jesus nos convida a viver como ele viveu, não porque devíamos, mas porque podemos, e quando aceitamos esse convite, deixamos de ver o Cristo como alguém do passado e passamos a reconhecê-lo no espelho. A crucificação e o despertar. A imagem mais icônica da história de Jesus, é claro, é a de Jesus sendo crucificado na cruz. É muito incomum para o Deus-homem de qualquer religião ter como seu símbolo uma visão de sofrimento e morte, embora, é claro, a crucificação abra o caminho para a ressurreição. Durante séculos, a crucificação foi interpretada como um pagamento. Jesus, o justo, sofrendo por todos nós, como um cordeiro sacrificial para agradar a um Deus ofendido. Mas para Adyashanti, essa leitura não apenas distorce a mensagem de Jesus, como obscurece sua grandeza. A cruz não foi um pagamento, foi um ato de amor, uma entrega, um sim à vida, mesmo no seu pior. Esta imagem conecta-se profundamente com a nossa humanidade. Não estamos sendo pregados em cruzes hoje, e isso é realmente uma sorte, mas a maioria das pessoas que viveram algumas décadas terá encontrado sua própria maneira de vivenciar um tipo de crucificação. Há um elemento trágico na existência humana para todos nós. Momentos da vida em que você se sente completamente sobrecarregado ou sem saber o que fazer. Quer queiramos reconhecer ou não,
Quer estejamos fugindo disso, ou estejamos engajados na espiritualidade em um esforço para transcendê-lo. No entanto, esse elemento trágico da vida existe. Pode assumir muitas formas: uma doença terminal, um pai perdendo seu filho, um filho perdendo seu pai, um marido perdendo sua esposa, a morte de um amigo, perder um emprego, se divorciar. Esses são os momentos em que a vida revida. A história de Jesus tem um final triunfante, mas é essencialmente uma história trágica. Ainda assim, através da tragédia, brilha esse esplendor do ser eterno. A dor, a humilhação, o abandono, a injustiça, tudo o que qualquer ego resistiria, Jesus aceitou. Não porque fosse fraco, mas porque estava livre. Tão livre que podia amar mesmo enquanto era odiado. Tão livre que podia perdoar no meio da tortura. Tão livre que sua morte foi o nascimento do que não pode morrer. A crucificação é o momento em que o ego é deixado para trás, onde a identidade separada é atravessada. É o portal para o nascimento do ser real. Adiante, é claro, todo verdadeiro despertar espiritual passa em algum nível por uma crucificação interior. Não literal, mas simbólica. Não sangrenta, mas igualmente radical. Porque é nesse momento que soltamos, não com teoria, mas com lágrimas, tudo aquilo que achamos que somos. O orgulho, a imagem, a segurança, o controle, a história pessoal, tudo cai. E no lugar disso, o vazio, mas não um vazio deprimido, um vazio fecundo, um espaço interior onde a presença de Deus não é mais buscada, é vivida. Jesus era divindade tendo uma experiência humana. Quer tenhamos percebido isso em nossa própria experiência, ou se apenas nos conectamos intuitivamente a isso, há uma maneira de sentirmos essa divindade se manifestando através do mundo do tempo. Há um senso de significado em toda a vida. Há um senso de radiância. A história de Jesus é tanto uma tragédia quanto um triunfo, e é por isso que ela se conecta às nossas vidas. Na verdade, o triunfo e a tragédia estão intimamente ligados em toda a história de Jesus, do começo ao fim. Para adiante, toda a história de Jesus pode ser resumida em um único gesto: abrir espaço. Ele abriu espaço para o outro, para o diferente, para o excluído, mas acima de tudo, abriu espaço para Deus habitar sua vida. E é exatamente isso que ele nos pede, não que sigamos regras, mas que nos esvaziemos, que criemos em nós o mesmo espaço onde a luz pode habitar. Ressuscitar Jesus é deixar que ele viva em você, aqui, agora. Por isso o convite está sempre presente, às vezes sussurrado em meio ao caos, outras sentido num silêncio que chega sem aviso, em momentos de beleza, de perda, de pausa. O convite não é venha à igreja, mas sim venha para si mesmo. Não é declare que Jesus é o Senhor, e sim, descubra o Senhor dentro de você. O chamado do Cristo é o chamado de tudo que é verdadeiro em você. É a voz que diz: pare de correr. Eu sou você, antes de você tentar ser qualquer coisa. Ao final deste vídeo fica um convite à leitura desse livro de adiante. Aqui temos apenas uma pálida imagem da beleza encontrada no livro. Ao final dessa jornada, não há uma conclusão. Há um convite. Nós, do Cisco de Deus, agradecemos com o coração aberto por você ter estado aqui. Se essa mensagem tocou algo em você, permita que ela continue, compartilhando, comentando, refletindo. Talvez, ao fazer isso, você esteja ajudando outro coração a lembrar também.
No próximo vídeo seguiremos mergulhando na essência viva dos mestres do Espírito, com a mesma beleza, reverência e escuta. Que o Cristo em você continue florescendo. Gratidão.